Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais uma aula de temas de direito civil, direito do consumidor. Ao longo aí do nosso curso, nós analisamos diversos aspectos importantes e interessantes do direito do consumidor. O objetivo aqui desse curso, né, não era esgotar a matéria direito do consumidor, porque ela será uma matéria de uma disciplina específica, que é direito do consumidor, tá? Então, o nosso objetivo aqui, na verdade, era passar noções gerais, né, e importantes, para que vocês tenham uma base sólida para conseguir, não só desde já, né, operar o direito do consumidor, como também, quando vocês forem estudar a matéria específica de direito do consumidor, vocês vão ter também já uma base muito sólida para conseguir caminhar bem na matéria, ok? O ponto que ficou faltando aqui nessa disciplina, né, que seria assim um ponto relevante também, é a responsabilidade civil voltada para as relações de consumo, tá? É um tema que cai bastante em prova, é um tema importante para a prática, só que é um tema muito profundo e me exigiria aí de 2 a 3 aulas para eu tratar desse tema com vocês. Tá? E aí, o que eu preferia? Como é um tema que obrigatoriamente vocês vão assistir na aula específica, na disciplina específica de Direito do Consumidor, eu preferi tratar com vocês aqui ao longo desse curso, né, de temas variados, interessantes, né, especialmente focando nos princípios, que são a base aí para conseguir resolver os problemas relacionados ao direito do consumidor. Beleza? Espero que vocês tenham curtido aí, estejam curtindo, né? Porque ainda nós temos essa aula. Espero que vocês estejam curtindo. Agradeço todos os comentários, o carinho de vocês, seja por mensagem. Agradeço aos alunos que têm curtido os vídeos, que têm feito comentário, que têm se inscrito no canal, né? Que se inscreveram no canal. Chegando a 100 inscritos, eu consigo personalizar o link do meu YouTube. Então, vai ser a primeira grande marca aí quando atingir 100 inscritos no canal. Começou sem pretensão, mas a gente está tomando gosto aí pela, pela forma online de ensino, né? E quem sabe isso daí não vai ganhar contornos maiores no futuro breve. Então, vamos lá, pessoal. Compartilhar aqui os slides com vocês. A gente começa tratando hoje de proteção contratual nas relações de consumo, beleza? Opa, calma aí. E aí, existe um capítulo, né, do Código de Defesa do Consumidor que trata da proteção contratual. Alguns aspectos ali tratados a gente já viu como quando estudou princípios, tá? Porque os princípios, eles vão... É o que eu falei, né? Os princípios, eles são a base, eles englobam ali questões que a gente trabalhou com princípios, elas resolvem questões tratadas em capítulos específicos do Código de Defesa do Consumidor, certo? Eu vou focar aqui em 2 aspectos interessantes aí que a gente ainda não viu, beleza? Então, o primeiro deles é o seguinte, o artigo 47 do CDC, tá, que trata da interpretação mais favorável ao consumidor. Interpretação mais favorável ao consumidor. Ora, pessoal, por que a interpretação, né, de uma cláusula contratual deve ser, né, deve ser mais favorável ao consumidor, tá? Porque o consumidor é a parte vulnerável, né? O consumidor, ele tem a vulnerabilidade ali, econômica, fática, técnica, né? Então, por isso, por ele ser o vulnerável, a interpretação das cláusulas devem prevalecer aos interesses do consumidor, ok? Isso só quando houver dubiedade na cláusula, né? Quando houver alguma discussão de interpretação da cláusula. Se a cláusula for clara, for expressa, não há que se falar em modificar, né, o entendimento da cláusula para proteger o consumidor, ok? Lembrar que o Código de Defesa do Consumidor não serve para beneficiar o consumidor, mas sim para equilibrar uma relação que é desequilibrada, beleza? Então, o artigo 47 fala assim, pessoal: as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. E aí, portanto, né, o que esse artigo traz? O que essa norma traz? Traz um dever ao fornecedor de redigir as cláusulas contratuais de forma clara. Fruto do que, pessoal? Do dever de informação, oriundo da boa-fé objetiva, princípio analisado pela gente já, beleza?
Assim, havendo divergência entre as partes, a cláusula será interpretada de maneira mais favorável ao consumidor. E aí tem duas observações a se fazer nesse ponto, tá? Primeiro é que o Código Civil, né, os artigos do Código Civil, como a gente também já viu, pela teoria aí do diálogo das fontes, também é aplicável às relações de consumo, né? Sob o filtro, claro, sob o filtro dos princípios aí das finalidades do Código de Defesa do Consumidor, né? Então, por exemplo, o artigo 112 do Código Civil, ele diz o seguinte, que nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que no sentido literal da linguagem. Ora, esse artigo também é válido para as relações de consumo, tá? O artigo 113 do Código Civil, que diz que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Ora, o artigo 113 também é aplicável às relações de consumo, ok? A ideia de que as cláusulas de um contrato elas devem ser interpretadas em conjunto e não isoladamente, né? Deve haver uma análise sistemática. Às vezes você consegue resolver, né, o sentido de uma cláusula lendo o contrato como um todo, né? Lendo o contrato como um todo. Então, esse também é uma forma de interpretação de contrato, né? É uma regra de interpretação de contrato que também se aplica às relações de consumo. Eu que gostaria de chamar a atenção de vocês, tá? De uma questão importante, que a Lei da Liberdade Econômica, né? A Lei 13.874 de 2019, ela alterou alguns pontos do Código Civil, né? E uma dessas alterações foi uma inserção do parágrafo 1º no inciso 4º do artigo 113 do Código Civil, tá? Na verdade, ela inseriu diversos incisos no artigo 113, que outrora era só existia o caput, ok? E aí o artigo passou a ter a seguinte redação, esse parágrafo primeiro. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável. Ora, veja que interessante, né? Isso se aplica, se for se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, vai se aplicar aos contratos de adesão, né? O que são os contratos de adesão? São os contratos nos quais o consumidor ele já recebe o contrato pronto, sem possibilidade de alterar o contrato, sem possibilidade de discutir o contrato, né? Ah, professor, quando que isso acontece? Ora, você vai contratar um serviço de telefonia, né, de celular. Você recebe aquele contrato ali para receber um pacote de dados, um pacote de minutos, você não consegue mexer no contrato, né? Você recebe um contrato padrão que você adere, e por isso o contrato de adesão, né? Você aceita ou não, você não tem possibilidade de discutir, né? Ou um contrato de plano de saúde também. Você não tem, em regra, a possibilidade de discutir, né? No máximo, tirar uma cláusula, pedir para incluir alguma cláusula, inserindo, né, uma proteção maior ou menor. Mas as cláusulas em si, elas já vêm prontas do jurídico da empresa, né? Cabendo a você, consumidor, aceitar o contrato ou não, né? Outro exemplo é serviço de gás, serviço de água, né? Serviço, contratação de uma Netflix da vida, de um serviço de streaming, né? Você recebe um contrato ali padrão, aceita ou não, você não tem possibilidade de modificar, né? Esse é o contrato de adesão, tá? Então, né? Então, assim, mesmo que não seja um contrato de adesão pelo Código Civil, né? Quem acabou por redigir o contrato, ele acaba tendo o ônus, né? Ele assume o ônus de escrever a cláusula muito bem, de deixar muito claro o que se pretende ali com aquele contrato, com aquela cláusula. Por quê? Porque se der alguma divergência de interpretação, essa interpretação vai favorecer a parte que não redigiu a cláusula, né? A parte que não redigiu a cláusula. É como parte um pouco daquela ideia, né, por exemplo, dois filhos brigando por um bolo, né, por uma torta, por um bolo. E aí o pai diz assim, olha, vocês têm que dividir esse bolo, vai ficar metade para cada um, né? Como é que se faz essa divisão, né? Porque se o João e Maria, se o João cortar, né, ele que dividiu o bolo, ele pode pegar o pedaço maior, né? Então, uma forma de você tentar trazer justiça à divisão é você dizer, olha, o João vai dividir o bolo em duas partes, mas quem vai escolher o primeiro pedaço é a Maria. Porque aí o que isso obriga, né? Obriga o João
a tentar dividir da forma mais equânime possível, porque ele sabe que ele vai ficar com a parte que sobrar, né? Então, se ele dividir igualmente, ele vai ficar com uma parte igual a de Maria. Se ele dividir desigualmente, ele que vai ser o prejudicado, né? Afinal, ele que teve a oportunidade de cortar, consequentemente, ele tem o ônus de suportar e de ficar com a parte menor, se existe uma parte menor, porque não é para ter, né? Mesma lógica aqui nos contratos, tá? Quem teve a oportunidade, né, ou o poderio de redigir a cláusula, deve redigir a cláusula muito bem, porque havendo algum problema de interpretação, ela vai favorecer quem não redigiu. Caso seja identificável isso, né, pessoal? Porque tem hipóteses que uma cláusula redigida acaba sendo redigida pelas duas partes, tá? Uma parte dá uma ideia, a outra dá outra, e outra sugere mais alguma coisa, e aí eles fecham a cláusula. Nesse caso, não foi redigida por nenhuma sozinha, né? Foi redigida por ambos. E aí não favoreceria ninguém, aí teria que partir por outras regras de solução de interpretação, né? Contratual, beleza? Então, trago aqui um caso concreto que vai tratar desse tema, né, que a gente está estudando, que é da interpretação mais favorável ao consumidor. Voltamos ao Código de Defesa do Consumidor, beleza? Felipe contratou seguro de responsabilidade civil. Alô, Felipe, um dos alunos aí que deixou seu comentário, saudações. Felipe contratou, quase meu xará, né? Porque o Felipe com I, eu sou Felipe com E. O Felipe é Felipe com I. Quando eu morei, fazendo aqui um parênteses, uma curiosidade, quando eu morei em Portugal, estudei em Portugal, quase todos os Filipes portugueses são com I, né? Eu descobri que os Filipes com E são oriundos da Espanha. Essa é uma diferença ali entre a Espanha e Portugal. E em Portugal, todo mundo me chamava e escrevia meu nome, mesmo quem assim, me conhecia, era amigo meu, quando ia escrever meu nome, escrevia Felipe com E, não tinha um que escrevia com E. E outra curiosidade é que em Portugal é comum o Felipe no feminino, né? Então, Filipa, com I também, Filipa, é um nome super, super comum em Portugal. Já na Espanha e no Brasil, não, né? Curioso isso. Bom, fechando esse parênteses, vamos lá. Felipe contratou o seguro de responsabilidade civil, cobrindo danos pessoais até o valor de R$ 50.000. Num determinado momento, ele precisou usar o seguro para cobrir danos materiais, na ordem de R$ 15.000, e danos morais, na ordem de R$ 20.000. A seguradora se recusa a cobrir os danos morais, aduzindo que dano pessoal significa dano material, não podendo responder por riscos que não tenham sido previamente pactuados. Como você decidiria? Pessoal, eu já tive a oportunidade de trabalhar num caso parecido como esse. E aí vou contar como é que era o caso, né? Era uma empresa, o meu cliente era uma empresa de, de análise de solo, tinha a ver com mineração, eles faziam, na verdade, a análise do solo, tá? Para saber se aquele solo possuía riquezas minerais para aí uma empresa explorar, ok? E eles tinham helicópteros, porque eles têm que acessar locais de muito difícil acesso, né? E esse transporte se dá por meio de helicópteros, normalmente, para levar o técnico ali para fazer a análise do solo. E ocorre que, numa dessas idas do helicóptero, o helicóptero caiu, deu pane, caiu, e faleceu o técnico, o piloto e o técnico, né? E aí a seguradora foi obrigada a sofrer uma ação judicial por parte dos familiares, né? Teve que arcar com danos materiais e morais e pediu ressarcimento à seguradora, ok? Todos os requisitos ali tinham sido cumpridos, a seguradora tinha sido alertada sobre o fato desde o início, né? Teve a oportunidade de participar do processo, tudo mais, beleza. Aí o processo chegou para mim, por quê? Porque a seguradora se recusou a ressarcir os danos morais que a empresa teve que pagar aos familiares das vítimas, certo? Ela disse justamente isso, ora, a cláusula contratual, a cláusula era igual a esse caso que a gente está tratando, tá? A cláusula contratual diz que a cobertura é para danos pessoais, e danos pessoais significam danos materiais, não danos morais, beleza? No meu caso ali, não incidia o CDC, tá, pessoal? Então, a fundamentação foi diferente da que a gente vai utilizar para esse caso específico aqui, na qual a relação de consumo, beleza? Beleza. Na verdade, sim, até poder
poder-se-ia discutir se haveria relação de consumo ali ou não pela teoria do finalismo mitigado, né? Mas deixando isso de lado, não quero trazer uma discussão nesse sentido. Vamos dizer que, concretamente, num caso há efetivamente incidência do CDC por ser a relação de consumo. E a seguradora diz, olha, eu não vou cobrir os seus prejuízos, né? O Felipe, por exemplo, ele pode ser o próprio segurado, né? Ele contratou um seguro de automóvel, né? Aí ele é consumidor de boa, contra danos contra terceiros, né? Para danos contra terceiros. Ou seja, se ele batesse um carro em alguém ou na propriedade de alguém e causasse danos, né? E tivesse que arcar com esses danos, a seguradora o ressarciria, beleza? E ele efetivamente causou dano a um terceiro, teve que pagar aí 15 mil de dano material, 20 mil de dano moral, só que ele pediu para a seguradora, olha, eu quero reembolso desses valores, conforme cláusula contratual, que me permite, eu sou segurado até 50 mil, né? E os danos somados chegam a 35 mil, portanto está dentro da cobertura. Nesse momento a seguradora diz, ora, Felipe, nananina não. O seguro contratado é seguro de danos pessoais. Danos pessoais significam danos materiais. No seu caso, você está pedindo também danos morais. Danos morais a gente não cobra. Como vocês decidirão, pessoal, com base no que a gente estudou? Tranquilo, né, pessoal? Há aí uma interpretação dúbia de uma cláusula. A cláusula diz danos pessoais. Como é que você vai interpretar, né, essa cláusula? De forma mais favorável ao consumidor. Qual é a forma mais favorável ao consumidor, né, para se interpretar essa cláusula? É que danos pessoais englobam os materiais e os morais, certo? Se não fosse uma relação de consumo, se fosse pelo CDC, né, pela atual redação do artigo 113, desde 2019 já existe uma norma específica para tratar de uma hipótese que ajudaria na resolução dessa hipótese, né? A interpretação do negócio jurídico deve atribuir o efeito que for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, né? No caso, quem redigiu o dispositivo de um contrato de seguro é a seguradora. Portanto, também, mesmo não sendo relação de consumo, né, poder-se utilizar nessa nova norma, beleza? Bom, nesse sentido, né, o STJ já pacificou a questão por meio da súmula 402, que diz o seguinte: o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão, beleza? Portanto, pode-se excluir a cobertura por danos morais? Claro que pode, não tem problema nenhum, né? Mas isso tem que ser expresso, porque se ficar dúbio, se ficar ali a interpretação das partes, vai favorecer o consumidor. Beleza? Ok. Bom, segunda questão relativa à proteção contratual, pessoal, o direito de arrependimento. Isso é divertido. É chamado também de prazo de reflexão, tá? Ele é previsto no artigo 49 do CDC, que fala o seguinte, ó: o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da sua assinatura ou do ato do recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação do fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Então vamos lá, pessoal. Vou dar um exemplo aqui caricato para vocês guardarem e não se esquecerem disso. João brigou com a namorada e terminaram o namoro, mas de uma forma assim, uma briga feia, por besteira, por ciúme talvez, e aí ele foi para a balada, né, achando que ia arrasar, que estava com a corda toda, que agora estava solteiro. Chegou na balada, se deu mal, encheu a cara, entrou na fossa e voltou para casa sozinho, né, arrependido de ter terminado o namoro. E foi ligar ali o Netflix, né, para assistir algum seriado, né, provavelmente um seriado aí de um seriado aí romântico, alguma coisa que eu fizesse lembrar, né, ficar mais na fossa ainda. E só que antes de entrar na Netflix, né, passou ali um canal da TV aberta, aqueles canais que mostram empresas vendendo joias, já viram isso?
Fica só a mão da pessoa, assim, em várias partes, na maioria do programa, né? Aparecendo a joia, um comentário sobre a joia e o valor. E aí, pô, o João já briaco, né? Lembrando da namorada, da ex-namorada ali no caso, ele fala, pô, vou comprar um presente para ela. Acho que isso vai ajudar a reatar o nosso namoro, né? Mostrar para ela que eu a valorizo, que eu gosto dela. E aí ele compra, né? Ele tá lá, colar de diamante não, colar de ouro maciço com colar de ouro maciço com pedaços de rubi. E ele vê lá escrito assim, R$ 200. Ele fala, pô, R$ 200 tá um bom preço. Dá para eu comprar fácil. Ele liga, porque é por telefone, né? Ele liga para lá, compra, fecha o contrato, faz o pagamento. Quando ele faz o pagamento, né? Quando ele faz o pagamento, e ele volta depois a ver melhor ali a reportagem, né? Ele vê que, na verdade, eram 30 parcelas de R$ 200. Não eram R$ 200, eram 30 parcelas de R$ 200. E aí ele fica desesperado, né? Ele falou, pô, R$ 200 dava para mim agora. 30 parcelas de R$ 200, isso daí dá R$ 6.000. Aí puxou, aí não dá. Ele vai dormir, né? Ele vai dormir. Quando ele acorda, ele fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Entra no celular para piorar a situação, né? Vê a foto da namorada lá no Instagram, nos stories do Instagram, falando, tô solteira, tô na balada, o namoro passado já ficou para trás, já conheci um novo amor, e a foto dela com outro cara, ou seja, ele já ficou para trás, e aí ele se desespera, né? Pô, comprei um negócio caro, o namoro agora já não tem mais volta, o que eu posso fazer, né? Tem alguma coisa que o João pode fazer? Ó, já é chamando meu xará aí, botando meu xará nessa história, não vou botar não, Felipe. O João pode fazer alguma coisa, né, numa situação dessa? Ele tem uma salvação, pessoal. Ele tem uma salvação. Artigo 49 do CDC. Ele pode desistir desse contrato, tá? Dentro de 7 dias do recebimento do produto, né? No caso é da assinatura ou do recebimento do produto, o que for mais favorável ao consumidor, né? Como ele tinha assinado no dia anterior, mas ele ainda não recebeu o produto, ele pode, esse prazo de 7 dias vai começar a partir do momento que entregarem, né, o produto na casa dele, tá? Ah, antes de entregar, ele pode desistir? Claro que pode. Se ele pode desistir depois de entregar, ele pode desistir antes também. Beleza? E ele pode se desistir por quê? Porque a compra foi realizada por telefone ou a domicílio. Beleza? Se ele tivesse feito tudo isso no local, ele foi numa loja efetivamente de joias, comprou na hora ali, um abraço. Aí ele estava lascado, ele não poderia utilizar o artigo 49, né? O chamado direito de arrependimento, beleza? Bom, e aí a consequência qual é? Quando o consumidor se vale do direito de arrependimento, né? A consequência é que o negócio é desfeito e o fornecedor de serviço tem que devolver, né, todos os valores eventualmente pagos ao consumidor, tá bom? Com atualização, inclusive, monetária. Agora, claro que o produto, né, caso o consumidor receba o produto na casa e dentro dos 7 dias queira desistir, ele tem que devolver o produto, claro, funcionando, né? Ele não pode ter batido no produto, quebrado o produto, danificado o produto de alguma forma, certo? Beleza. Esse direito de arrependimento, pessoal, portanto, é um direito potestativo do consumidor de desistir da compra. O consumidor não precisa dar justificativa, ok? Ele não precisa nem explicar por que ele quer. Ele fala, eu quero desistir, porque sim, porque a lei me permite, tá? E qual é o fundamento, né? Qual é a lógica da lei? Isso vai ser importante para a gente trabalhar questões que talvez não se apliquem à letra fria da lei, mas que pode ser discutido se seria válido ou não a utilização do direito do arrependimento, tá? A gente vai, inclusive, tratar casos práticos logo na sequência relacionados a isso. Então, o fundamento qual é, pessoal? Proteger o consumidor contra as compras de impulso, aí, o João, está protegido, efetuadas sob forte influência da publicidade ou da cachaça. Proteger o consumidor da compra sem que o produto seja visto de perto, né? Porque às vezes realmente você compra um produto na televisão parece maravilhoso, né? Nossa, que bicicleta fantástica! Olha como é que as rodas são brilhantes. Nossa, a marcha é uma maravilha. Você passa e nem sente, né? E a cor, essa cor é um material super
moderna, ela brilha no escuro, então te dá proteção para você pedalar à noite, né? E aí chega a bicicleta, o aro é fuleira, né? A marcha faz um barulho do cão quando você passa, a cor que era brilhante quase nem dá para ver, é um brilhante xoxo, né? Então, você pode desistir. Por quê? Porque pela TV você teve uma impressão diferente de quando você conheceu o produto ao vivo, né? Ou sem que o serviço possa ser mais bem examinado, mesma lógica ali do produto, beleza? Então, esse é o fundamento, né? E quando a gente vai analisar uma regra e tentar aplicá-la num caso concreto, né? A gente tem que saber o fundamento dessa regra, ou dessa norma, né? Norma engloba regras e princípios, beleza? Então, você tem que saber o fundamento da norma, né? Para saber aplicar ela melhor. E aí, uma dica minha, tá, pessoal? Como aí advogado, já há bastante tempo, como juiz leigo, peguei muitos processos, julguei muitos processos que tentavam se valer do direito de arrependimento. Uma dica aí importante para você, para seu familiar, para seus amigos, é o seguinte: quando você se valer do direito de arrependimento, quando você quiser utilizar o direito de arrependimento, envia um e-mail, uma mensagem ao fornecedor. Ah, mas o fornecedor pede para eu ligar, é uma ligação. Ah, é uma mensagem que você entra no site, você escreve a mensagem e depois você não some, né? Vocês já viram isso? Você escreve a mensagem e depois você não tem confirmação nenhuma de que você enviou nada, não tem ali o teor da tua mensagem guardada, né, registrada. Beleza, você vai fazer o quê? Você vai ligar, você vai mandar a mensagem por esse site que depois já apaga tudo, não fica registrado nada. Mas, além disso, você vai escrever por e-mail, né? Você está desistindo do produto, exercendo seu direito de arrependimento, pedindo que o produto seja, pedindo a devolução do produto e o estorno do valor, tá? E aí vai estar a data ali do e-mail, né? Você diz, ó, comprei o produto na data tal, chegou na minha casa na data tal, portanto, estou dentro dos 7 dias, né? Que prevê o artigo 49 do CDC, quero exercer meu direito de arrependimento. Precisa justificar, professor? Não precisa, nem precisa justificar. Tá? Ah, mas a empresa não usa e-mail. Ah, mas não é o canal correto para se pedir o direito de arrependimento. Não interessa. Vai pelo canal supostamente correto, mas manda também por e-mail, beleza? Porque se der qualquer problema, né, se a empresa disser, ele nunca pediu devolução, ele pediu devolução depois do prazo. Você tem ali o e-mail comprovando, tá? E aí você pega o e-mail da empresa, por exemplo, você pega o CNPJ da empresa, joga no Google o nome da empresa, CNPJ. Aí vai aparecer o CNPJ. Você entra no site da Receita Federal, joga o CNPJ da empresa, aparece ali a ficha cadastral, normalmente ele tem um e-mail, beleza? Manda para aquele e-mail. Ah, mas a empresa depois vai alegar que não é o e-mail que ela usa. Só lamenta, problema da empresa. Está ali numa ficha oficial, no cadastro oficial do site da Receita Federal, ela tem obrigação de utilizar aquele e-mail que ela está disponibilizando ali, beleza? Então, para fins de prova, para um eventual processo, caso dê problema lá na frente, isso vai resguardar os seus direitos, tá bem? Ou você pode também buscar, joga assim, e-mail e o nome da empresa, né? Aí, às vezes, no Google aparece alguns e-mails. Ah, apareceram 3, professor, para qual que eu mando? Manda para os 3. Manda para os 3 e-mails, beleza? Agora, claro, se tiver um canal oficial de comunicação, você também, não é só, mas também vai utilizar o canal oficial, porque afinal você quer que o seu produto seja devolvido, né? E o valor seja estornado, né? Essas dicas que eu estou dando, elas são, na verdade, para você ter a prova, né, de que você exerceu o seu direito no prazo legal, beleza? Se for ligação, por exemplo, você pode guardar o número de protocolo, né? Eu, particularmente, gosto de e-mail, tá? Mesmo que tenha número de protocolo na ligação, eu mando e-mail sempre, beleza? Bom, e aí, sobre esse alerta que eu fiz aqui para vocês, selecionei uma decisão que trata justamente disso, ó. A responsabilidade civil, ação de obrigação de fazer com pedido de reparação por danos morais, compra de material de estudo por via telefônica. Aí, ó, telefone, viu? Alegação de cancelamento no dia seguinte à compra. Artigo 49 do CDC. Não comprovação do exercício do direito de arrependimento no prazo de 7 dias. A ausência de prova de fato constitutivo do direito de autor. Decadência, é um prazo decadencial, né? Os prazos de 7 dias. Recurso conhecido e desprovido. Babau não conseguiu provar que fez esse pedido dentro do prazo de 7 dias, que exerceu o direito de arrependimento no prazo de 7 dias, perdeu a ação, beleza? Perdeu o processo. Bom, agora um outro caso que a gente vai
utilizar a fundamentação desse artigo, né, para aplicá-lo não, para discutir se ele poderia ser aplicado numa hipótese não exatamente idêntica à prevista na lei, beleza? O caso é o seguinte: Zilda foi até a loja ABC Colchões. Conversando com o vendedor, resolveu comprar o colchão modelo Absolute Spring. Aliás, os colchões normalmente têm uns nomes assim, né? Não foi à toa que eu botei esse nome. Inclusive, talvez seja o nome que estivesse no processo. Como não havia mostruário, não pôde, deixa eu botar aqui um acento. Não pôde experimentar o colchão. Como não havia mostruário, não pôde experimentar o colchão, tendo-lhe sido mostrada fotos do produto. Beleza. No entanto, quando o colchão lhe foi entregue, ela verificou que o colchão era diferente do que havia imaginado, não se adaptando ao mesmo. Assim, 2 dias após o recebimento, ou seja, dentro do prazo de 7 dias, foi até a loja e solicitou a troca do produto, e a loja informou que a ela, pessoal, ora, a substituição só é possível no caso de defeito. E aí o que a Zilda falou? Não, porque pelo artigo 49 do CDC, eu tenho prazo de 7 dias para exercer meu direito de arrependimento. E aí o que a loja retrucou? Ora, mas o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ele serve para quando a compra é feita fora do estabelecimento. Vamos ler lá? Fora do estabelecimento. Especialmente por telefone ou domicílio. A tua compra foi aqui na loja. Esse artigo não se aplica ao seu caso. Será que não se aplica, pessoal? O que vocês acham? Vocês como advogados aí da Zilda, né? Como é que que argumentos vocês poderiam utilizar para aplicar o artigo 49 ao caso da sua cliente? Enquanto isso, eu bebo uma água. Ora, o fundamento da norma, né? Muito embora a compra tenha se dado na loja, ela não teve a oportunidade de ver o produto, porque ele estava em falta. Ela comprou o produto com base no catálogo, né? Portanto, se aplica o artigo 49 com base nos fundamentos já estudados. E nesse sentido, a decisão aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu da mesma forma. Vamos lá? Alega a autora que não teve oportunidade de verificar o produto na loja física, eis que não havia mostruário, tendo sido comprado por meio de um catálogo. Aplicação do artigo 49 do CDC, que, agora é importante, apesar de mencionar que o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, sempre que o serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial, o objetivo do legislador foi proteger a parte vulnerável da relação consumerista, garantindo o direito de arrependimento ao consumidor com a sua plena satisfação. Logo, plenamente possível a aplicação ao presente caso, a regra do arrependimento, aí é aqui que vem a parte, né, vai concluir a argumentação. Na medida em que a cliente não teve a oportunidade de ver ou testar o produto, ou seja, aquele bem adquirido poderia não ser o que ela tinha em mente e não foi. Beleza? Interessante, né, pessoal? Por isso que é importante a gente não só ler a lei, né, decorar a lei, e é isso que eu tento passar aqui nas minhas aulas para vocês, né, mas sim o fundamento da lei, né, porque é com isso que vocês vão conseguir trabalhar, é com isso que vocês vão conseguir defender o seu cliente da melhor forma, beleza? Ok, pessoal, segunda questão aqui a ser trabalhada na aula, tá? Tamanho é documento? E aí já tem gente aí já comentando, nossa, olha o professor, que está tratando aqui na aula, né? Antes de você fazer o seu comentário aí, respondendo se tamanho é documento ou não, calma, deixa eu molhar o bico. O artigo 54 do CDC, ele diz o seguinte: contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou, o que é mais comum, estabelecidos unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Então se ele puder discutir e modificar uma parte ínfima, continua sendo contrato de adesão? Continua. A questão é ele não conseguir discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. A gente já, inclusive, falei do contrato de adesão com vocês algum tempo atrás, ainda nessa aula, né? E aí, por que eu falei ali, brinquei com o tamanho do documento, né? Porque o parágrafo 3º do artigo 54, ele vai dizer o seguinte, ó, os contratos de adesão escritos
serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 12, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. É isso mesmo, pessoal. A lei ela prevê um tamanho mínimo de letra nos contratos de adesão, que é o tamanho 12, ok? E aí vamos brincar com isso, né? Vamos brincar com isso. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, tá, por meio do NUDECOM, do Núcleo de Defesa do Consumidor, ela ajuizou uma ação civil pública com o objetivo de obrigar, de compelir as companhias telefônicas a se utilizarem nas suas ofertas publicitárias por meio da imprensa de fonte de corpo mínimo 12 pontos, medida tipográfica equivalente a tantos milímetros, com base no parágrafo 3º do artigo 54. Qual é a discussão aqui? Qual é a discussão aqui, galera? A discussão é a seguinte: o parágrafo 3º do artigo 54, ele obriga esse tamanho de fonte mínimo 12 nos contratos de adesão. O que a Defensoria quis é, por meio da analogia, aplicar essa regra às ofertas publicitárias, que não são propriamente contratos, beleza? O que você acha? Você acha que essa ideia, né, que essa argumentação da Defensoria é correta? Como você como julgador, como decidiria? Deixa aí nos comentários. Bom, tem resposta correta, professor? Não tem. Utilizando bons argumentos, você pode concluir que sim ou que não, beleza? Como que entendeu o juiz de primeira instância? Entendeu que os pedidos eram procedentes. Defensoria, você está certíssima. Inclusive, aplicou multa diária, obrigou as empresas, né, a cumprirem a decisão sob pena de multa diária de R$100 e ainda condenou elas a pagar danos morais coletivos também nesse valor. As empresas recorreram, em segundo grau, no tribunal, a sentença foi reformada, julgando improcedentes os pedidos. Defensoria, então, interpôs recurso especial e o caso chegou ao STJ. E aí, pessoal, a gente já tem aí, ó, bola dividida, duas posições diferentes. E quando eu falo que não tem resposta certa, é isso. O próprio órgão julgador, tem decisões diferentes, né? E às vezes, quando é decisão colegiada, né, cada um dos julgadores também, às vezes eles entram em conflito, né? Isso faz parte do direito. O importante é você saber operar o direito, né? Para se você for um advogado, você saber defender, escolher os argumentos que vão defender o seu cliente, certo? Então, o caso chegou ao STJ, pessoal. E aí, como é que vocês acham que o STJ decidiu? Igual a vocês escreveram aí nos comentários ou diferente do que vocês escreveram nos comentários? Bom, o STJ entendeu por desprover o recurso, ou seja, entendeu que não era procedente os pedidos da Defensoria Pública e os argumentos foram interessantes, né? Ele vai dizer que a Defensoria tentou aplicar por analogia e que a analogia, né, ela pressupõe identidade entre os casos, pressupõe o seguinte: pressupõe que a identidade entre os dois casos deve atender ao elemento em vista do qual o legislador formulou a regra que disciplina o caso previsto, né? É óbvio. E ele vai dizer o seguinte: no caso dos autos, né, o caso que elas pretendem aplicar essa regra é diferente. Não há uma identidade entre a regra, né, e o caso, entre o contrato, no caso, no qual é obrigado a utilizar a letra em tamanho maior, igual ou maior a 12, e a oferta. São questões diferentes. Não há um elemento identidade que possibilite a aplicação de analogia. Pelo contrário, existem importantes elementos de distinção. A decisão é bacana, você pode não concordar com a decisão, mas ela é bem fundamentada, né? E aí eu separei um trecho do voto aqui, né? O voto ele vai descrever com mais minúcias os argumentos, certo? Então, uma primeira distinção diz respeito aos sujeitos da relação. Num contrato, a relação jurídica se estabelece entre um número determinado de pessoas, os contratantes, ao passo que no âmbito da oferta, a relação jurídica se estabelece entre o anunciante e um número indeterminado de pessoas, toda a coletividade exposta à publicidade. Repetindo, pode discordar do argumento sem problema nenhum, tá? Inclusive, esse argumento é bastante possível de ser superado. Outra distinção diz respeito aos custos, aí me parece um argumento mais forte. Outra distinção diz respeito aos custos do suporte material do contrato e do anúncio. Tratando-se de um contrato,
o espaço ocupado pelas letras no papel não é significativo em termos de custo, pois os custos de uma folha de papel é desprezível em relação ao preço dos produtos e serviços. Tratando-se, porém, de um anúncio na imprensa, o espaço ocupado pelas letras tem um custo significativo, sendo por vezes superior ao preço do produto anunciado. E ele vai falar mais ainda. Uma última distinção relaciona-se ao aspecto visual do texto, que é indiferente no âmbito de um contrato, mas é bastante relevante no âmbito das ofertas publicitárias. Deixa eu só fazer a marcação aqui, pessoal, numa última distinção, né? Foram 3 argumentos e a seguir ele vai utilizar mais um ainda, tá? E ele vai dizer o seguinte, então, essas significativas diferenças entre um contexto de um contrato e um contexto de uma oferta publicitária tornam inviável a pretendida aplicação por analogia. Ele vai com mais um argumento ainda. Sobre outra ótica, a fixação do corpo 12 como mínimo não resiste a um juízo de razoabilidade, né? É a proporcionalidade, a razoabilidade. Efetivamente, e a proporcionalidade, pessoal, como vocês sabem, né, ou irão estudar mais à frente, ela se divide em 3 subprincípios, né? 3 subprincípios: adequação, necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito, né? Quando há um conflito de princípios, se você for utilizar a proporcionalidade para resolver esse conflito, você tem que ultrapassar essas 3 etapas que devem ser seguidas nessa ordem, né? Adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito. Evidentemente, observa-se que a imprensa se utiliza de fontes de tamanho menores que o corpo 12, onde se concentra a maior parte dos anúncios ao mercado consumidor. Desse modo, uma norma que estabelecesse o corpo 12 como tamanho mínimo da fonte implicaria mudança na diagramação dos jornais, tornando mais onerosos os anúncios. Não parece razoável, portanto, que tamanhas consequências sejam impostas pela via jurisprudencial, né? Ou seja, sejam impostas pelo Poder Judiciário e não por um Poder Legislativo, né? Que seria, teoricamente, o poder competente para tanto, né? Valendo-se de analogia. Cumpre esclarecer, porém, que o tamanho reduzido da fonte pode tornar a publicidade enganosa, a depender do caso concreto, né? Quando esse tipo de anúncio for capaz de induzir o consumidor a erro, beleza? Achei bacana nessa decisão também o fato, 2 pontos aqui, né? O fato de que ele faz uma deferência ao Poder Legislativo, né? Dizendo que caberia ao Poder Legislativo, caso entendesse pertinente, criar uma regra nesse sentido, não podendo, né, o Poder Judiciário se arvorar dessa competência e fazer uma interpretação por analogia nesse sentido, criando uma regra onde regra não existe, né? E também fazer essa ressalva, que é bastante importante, que isso não significa que os contratos, né, por poder se utilizar nas ofertas por letra menor do que o corpo 12, que eles são todos válidos, né? Eles podem ser enganosos, né? A depender do caso concreto, beleza? Você pode não concordar, tá? Mas é uma argumentação interessante, a meu ver. Beleza? Bom, a gente chega então aqui a um tema que estava na ementa, que é a perda do tempo útil, né? Até brinquei ali, favor estar aguardando, né? Chamado também aí de teoria do desvio produtivo do consumidor. É uma teoria que está muito na moda. Eu optei por trazer para vocês porque ela está muito na moda. Você tem visto isso ser utilizado, né, bastante nas decisões, tanto pelos advogados quanto pelos julgadores, tá? Inclusive no STJ existe menção a essa teoria. Então é um tema importante ser estudado por vocês. O que vem a ser? Muita gente não sabe o que é, né? A teoria do desvio produtivo do consumidor, ou perda de tempo útil, né? Ou perda de tempo, simplesmente. É uma teoria, né, que pode resultar, que entende, né, que vai defender que a perda do tempo útil causada aí por fornecedores de serviço aos consumidores, por conta aí de um mau atendimento, de uma falha na prestação de serviço do produto, né, pode gerar dano moral. A teoria leva em conta que o tempo é um bem jurídico, inclusive é um bem jurídico extremamente precioso, né, pessoal? Quanto é que vale o seu tempo, né? Você tem possibilidade de recuperar o tempo? Não tem, né? Inclusive, sobre a questão do tempo, né, da importância do tempo, tem um documentário interessante na Netflix, que é o documentário do Bill Gates, né, e ele conta, ele é como vocês sabem, ele é um bilionário, né, um cara bilionário,
e conta lá que uma das coisas que ele faz questão de que seja cumprida, né, é que as reuniões que ele marca, que ele tem muitos compromissos, né, sejam realizadas no horário marcado, pontualmente no horário marcado, sejam finalizadas pontualmente no horário previamente combinado. Tá? É uma coisa que ele não admite atrasos. E por quê? Porque o tempo é o bem mais precioso para ele. É um homem que, em termos de bens materiais, ele tem tudo que ele deseja no mundo. Né? O cara é bilionário. Todavia, mesmo para um bilionário, né, o tempo é escasso. Ele não tem como comprar mais tempo. Né? E o tempo é um bem, inclusive, igual para todos. Né? Igual para todos. Até também sobre esse tema, dando uma filosofada um pouco a mais, tem um filme bacana que se passa num futuro meio que distópico, né? No qual as pessoas elas trabalham para ganhar tempo de vida. A remuneração dela é tempo. E a moeda é o tempo, né? Então, por exemplo, ela vai pegar um ônibus, aí ela tem que inserir lá um cartão que tira tempo de vida dela. Ela vai comprar alguma comida, ela paga por meio de um cartão que ela vai perdendo tempo de vida, né? E ela tem que trabalhar para ganhar tempo de vida. Não me lembro o tempo do nome do filme, tá? Mas se vocês jogarem no Google, vocês acham. Também não lembro se o filme é bom, tá? Uma maravilha. Mas a ideia é bastante interessante, beleza? Bom, então eu trouxe aqui um exemplo de uma decisão, né, que conceitua a teoria, tá? Vai falar o seguinte, ó. A perda de tempo da vida do consumidor, em razão da falha da prestação do serviço, voltando a botar o tempo aqui que eu tinha parado. Vamos lá. A perda de tempo da vida do consumidor em razão da falha na prestação de serviço, que não foi contratado, não constitui mero aborrecimento do cotidiano, mas verdadeiro impacto negativo em sua vida, que é obrigado a perder tempo de trabalho, tempo com sua família, tempo de lazer, em razão de problemas gerados pelas empresas. Nesse sentido, o advogado Marcos de Saune, realmente é o advogado que desenvolveu essa tese, tá? Desenvolveu a tese do desvio produtivo do consumidor, que se evidencia quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor a um custo de oportunidade indesejado de natureza irrecuperável, ou seja, o tempo não se recupera. Em outra perspectiva, desvio produtivo evidencia-se quando o fornecedor, ao descumprir sua missão e praticar ato ilícito, dependente de culpa, impõe ao consumidor um relevante ônus produtivo indesejado pelo último, ou em outras palavras, onera indevidamente os recursos produtivos dele, consumidor. Bacana essa teoria, né, pessoal? Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente trabalhar. Só gostaria de fazer antes um ponto que eu vou falar mais adiante, tá? Eu não gosto do nome desvio produtivo, tá? Nem tempo útil. Por quê? Porque isso pode passar a ideia errada de que o consumidor só vai ser indenizado se ele fosse utilizar o tempo dele de forma, entre aspas, produtiva, né? O que vem a ser produtivo? Produtivo para mim é uma coisa, produtivo para vocês é outra coisa, né? Então, se o consumidor quiser perder o tempo de TV, ele gosta de ver televisão, né? Ele queria dormir, sei lá, atividades que talvez você possa não entender que fossem produtivas, né? Não interessa, o tempo é dele, beleza? Ele utiliza o tempo dele como ele quiser, ensejando, a meu ver, tá? Direito à indenização, da forma como ele fosse utilizar aquele tempo, beleza? O tempo é livre, né, pessoal? O tempo é livre. Bom, então trouxe aqui alguns exemplos de decisões que utilizam a teoria. No caso aqui, o consumidor teve um serviço, né, de energia elétrica indevidamente suspenso, tá? E o tribunal, né, ele vai falar o seguinte: além do ato ilícito, né, causado ali pela suspensão indevida, o consumidor ele perdeu muito tempo para tentar resolver o problema. Isso impactou também, além da suspensão, né, impactou também na fixação do valor, né, do dano moral. Vai falar o seguinte: aplicação também da teoria do desvio produtivo do consumidor, exposição do consumidor à perda de tempo excessiva e inútil na tentativa de solução amigável de problemas de responsabilidade do fornecedor. O tempo na vida de uma pessoa representa um bem extremamente valioso, cujo desperdício em vão não pode ser recuperado, causando uma lesão extrapatrimonial, beleza? E condenou a empresa a pagar R$ 5.000. Outro exemplo aqui também, pessoal. E aí é a mesma coisa, né? A mesma lógica. A pessoa teve o nome inserido no cadastro registro de crédito, ou seja, no SPC no Serasa, indevidamente, né, inserido.
Por si só, ela já tem direito à reparação nesses casos, né? Em regra, tá, pessoal? Existem algumas exceções, como, por exemplo, se ela já tiver sido negativada anteriormente, de forma legítima e tudo mais. Mas, enfim, em regra, ela tem direito. O dano, nesse caso, inclusive, é in re ipsa, ou seja, independe de prova, né, do dano, somente a demonstração do fato já se conclui que houve dano, tá? Isso vocês podem, quem quiser, assista minhas aulas de responsabilidade civil, esses temas são todos aprofundados lá. As aulas estão disponíveis aqui publicamente no YouTube também, beleza? Eu falo o seguinte: evidente falha na prestação do serviço, dano moral configurado não só pela indevida negativação, mas também pelo tempo perdido no uso de canais de atendimento inadequados e ineficientes na busca da solução administrativa do problema, que após 15 dias de tentativa do consumidor, a empresa não resolveu. Fixou em R$ 15.000 os danos morais, beleza? Eu, como juiz leigo, eu me valia disso, tá, pessoal? Na época, a teoria ela não era conhecida ainda, eu nunca utilizei expressamente o nome da teoria, né? Mas eu levava em consideração, na fixação do habilitamento do valor de dano moral, se o consumidor tinha tentado resolver o problema administrativamente sem sucesso, beleza? Eu levava já em conta esse tempo aí desperdiçado pelo consumidor, né, na tentativa de solucionar um problema causado pela própria empresa, beleza? Beleza. Então vamos lá. A lesão ao tempo se trata de categoria autônoma de dano, tema que eu vou tratar profundamente, que eu trato profundamente nas aulas de responsabilidade civil. Eu trato ali das espécies de dano, dano material, dano moral, dano estético. E aí eu pergunto, o dano pela perda de tempo, né? É um dano autônomo ou não? Entendo que não, tá, pessoal? Ele é um bem jurídico tutelado, que tem fundamento na liberdade individual do ofendido, né? Então, como a lesão ao tempo, assim como qualquer outra lesão ao direito fundamental, né, o direito da personalidade, ela pode gerar danos patrimoniais e ou danos morais, beleza? Então, ela não é uma categoria autônoma de dano, ela vai gerar, né, uma violação aí ao tempo do consumidor, vai gerar dano patrimonial e ou dano moral com fundamento na violação ao direito da liberdade do indivíduo, beleza? Liberdade de utilizar o tempo como ele deseja, ok? Existe-se prova da produtividade do tempo perdido para que se possa aplicar a teoria? E aí eu já bati um papo com vocês, né, explicando aí por que eu prefiro utilizar outra nomenclatura, porque eu entendo que não. A pessoa pode usar o tempo dela como ela quiser, o tempo é livre. Daí alguns autores criticaram as expressões tempo útil, desvio produtivo e etc. Bom, pessoal, para a gente encerrar a aula, fechando com chave de ouro, eu trouxe um assunto que está na ordem do dia e que levanta muita divergência no STJ, que é o assédio no trem. Não é só assédio no trem, assédio nos meios de transporte, né? No metrô, no trem. A questão que se coloca é a seguinte, tá? Uma pessoa que é assediada, né? No metrô, no vagão de trem, no vagão do metrô, né? A empresa de transporte deve responder? Deve responder? A pergunta é essa. Aí eu vou colocar um caso aqui para vocês. O caso tem especificidades que vão impactar aí na possível resposta, tá? Para a gente trabalhar, beleza? O caso é o seguinte: Maria Camila Aparecida, é um caso real, tá, pessoal? Ela estava vagando no vagão lá da Companhia Paulista de Trem, foi importunada por um homem que tocou nela diversas vezes de forma maliciosa. Indignada, ela reclamou, se afastou. O homem começou a importunar, então, uma outra usuária, que também reclamou. E aí, tão logo o vagão parou na estação, a autor e a outra vítima acionaram a equipe de segurança da empresa, que deteram o autor do ato obsceno e o conduziram à delegacia de polícia. Em razão de tais fatos, Camila ajuizou a ação em face da empresa de transporte, requerendo compensação por danos morais. Ela alega que sofreu abalo psicológico e que somente consegue frequentar o coletivo com um namorado e cunhado, visto que permanece com insegurança de ingressar em transportes coletivos sozinhas. E aí a questão é, quais argumentos podem ser utilizados pelas partes e como você decidiria? Tá? Bom, para começar, mais uma vez, não há resposta correta, assim como quase todos os casos que a gente trabalhou ao longo das nossas aulas, beleza? Deixa aí nos comentários o que você está achando das aulas, se você está curtindo ou não. Se puder, se estiver curtindo, pô, clica aí no curtir. Isso ajuda a impulsionar a que essa aula chegue a mais alunos, beleza? Bom, o STJ ele é dividido nessa questão, tá, pessoal?
parte dos ministros entendem que a empresa de transporte responde, parte dos ministros entendem que a empresa de transporte não responde. Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que falar o seguinte: o que está ocorrendo aqui no caso, e eu não vou trabalhar tão a fundo com vocês, porque vocês teriam que ter conhecimento mais profundo de responsabilidade civil, beleza? E aí, volto a falar, quem quiser se aprofundar no tema responsabilidade civil, pode assistir minhas aulas que estão disponíveis gratuitamente aqui no YouTube, tá? Bom, o que ocorre no caso é um fato de terceiro, né? Ou seja, não foi a companhia que importunou a Camila, mas sim um outro passageiro, um outro usuário do serviço. Portanto, há um fato praticado por um terceiro. O fato de terceiro, em regra, ele se constitui numa excludente de responsabilidade, né? Ou seja, se foi uma outra pessoa que causou o dano, né? A terceiros ali não relacionados não tem nada a ver, não tem responsabilidade, certo? Porém, pessoal, porém, o fato de terceiro ele pode ser enquadrado em duas hipóteses. E isso vai impactar na responsabilização ou não. O fato de terceiro ele pode ser enquadrado como um fortuito interno, ou seja, algo relacionado à atividade desempenhada pelo prestador de serviço, fornecedor de produto. E nessa hipótese, a empresa vai responder, o fornecedor vai responder. Ou esse fato de terceiro pode ser enquadrado como um fortuito externo, ou seja, algo não relacionado à atividade desempenhada pela empresa, e nessa hipótese a empresa não responde. Vou dar um exemplo aqui clássico, tá, para vocês entenderem. Por exemplo, uma empresa de transporte, né? Uma empresa de ônibus. Teve um assalto, rolou um assalto, entrou os bandidos no ônibus armados com arma de fogo, assaltaram os passageiros e fugiram, tá? A empresa de transporte responde pelo assalto, ela tem que indenizar os passageiros pelo assalto no transporte coletivo. Isso chegou a ser discutido, tá? Mais pacífico hoje em dia, apesar de ter havido aí umas decisões minoritárias aqui do Tribunal do Rio de Janeiro, é pacífico hoje em dia que a empresa de transporte não responde. Por que ela não responde, pessoal? Ela não responde porque esse fato, né, o assalto, é estranho à atividade de transporte, né? Não é relacionado à atividade de transporte. Mas imagina, por exemplo, que uma outra pessoa que está dirigindo o carro, né, está olhando o celular, se distrai e bate no coletivo. Ou seja, não teve culpa do motorista, não teve culpa da empresa, foi uma outra pessoa que bateu no coletivo e machucou os passageiros. Nessa hipótese, veja, um acidente de trânsito é algo relacionado à atividade de transporte, portanto, esse fato de terceiro ele se enquadra como um fortuito interno. E a empresa responde, beleza? A empresa de transporte responde. Tá? Então, vejam que interessante. Tem que ser analisado o caso concreto para definir, né, se um fato praticado por um terceiro se enquadra como fortuito interno ou externo. Né? E aí eu pego um outro exemplo, né? Um banco, uma empresa de banco. Né? Se tiver um assalto dentro de uma agência bancária, a agência responde, porque o assalto já é algo, né, íncito ali à atividade bancária, né, que mexe com valores, mexe com muito dinheiro, tanto é que os bancos têm porta de segurança, tem seguranças armados, né, ali dentro. Então vejam que bacana, você tem que analisar o caso concreto para definir essa questão, né? E em várias hipóteses a gente vai estar numa zona aí de penumbra, né? Tanto você vai poder defender que se aplica a responsabilidade, por se tratar de um fortuito interno, quanto não, que não se aplica a responsabilidade por se tratar de um fortuito externo, né? Então, esse caso aqui é um caso que está numa zona de penumbra, beleza? E aí, quais argumentos? Isso que é bacana, que argumentos vocês podem criar a favor de um lado e a favor do outro, né? Bom, como eu já adiantei, o STJ é dividido, existem essas duas posições, né? E aí eu peguei aqui argumentos a favor, né, da responsabilidade da empresa, beleza? Exclui-se a responsabilidade do transportador, diz a decisão, quando a conduta é praticada por terceiro, sendo a única causa do evento danoso, não guarda relação com a organização do negócio e os riscos da atividade de transporte, equiparando-se a fortuito externo, que eu já expliquei para vocês, né? De outro turno, a culpa de terceiro não é apta a romper o nexo causal, ou seja, excluir a responsabilidade, quando se mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes à sua exploração,
caracterizando-se fortuito interno. O momento é de reflexão, pois não se pode deixar de ouvir o grito por socorro das mulheres, vítimas costumeiras dessa prática odiosa, que poderá no futuro ser compartilhada pelos homens, também objetos potenciais da prática de assédio. É evidente que ser exposta a assédio sexual viola a cláusula de incolumidade física e psíquica daquele que é passageiro de um serviço de transporte de pessoas. Um parênteses, tá? No Código Civil, na parte que trata do contrato de transporte, existe a cláusula de incolumidade, que obriga o transportador a levar o passageiro com segurança até o seu destino. Tá? Essa que é a cláusula de incolumidade. Mas com um simples cenário ou ocasião, o transporte público tem concorrido para a causa dos eventos de assédio sexual. E essa é a justificativa que a ministra Nancy vai utilizar para dizer que ela se insere, portanto, na atividade, né? Ela é relacionada à atividade. Então, vamos lá. Em tal contexto, a ocorrência desses fatos acaba sendo arrastada para o bojo da prestação de serviços de transporte público, tornando-se assim mais um risco da atividade, a qual todos os passageiros, mas especialmente as mulheres, tornam-se sujeitos. Na hipótese em julgamento, a ocorrência do assédio guarda conexidade com os serviços prestados pela empresa de transporte e, por se tratar de fortuita interna, a transportadora permanece responsável pelos danos causados à recorrente. Ok? A decisão foi dividida, tá? Não foi por unanimidade. E aí o voto vencido foi do ministro Marco Aurélio Belise. Ele vai dizer o seguinte, olha, desse modo, né, ao contrário do que assevera a relatora, o dano perpetrado por outro passageiro não pode ser inserido dentro dos riscos inerentes à prestação de serviço e considerado como fortuito interno. O dever de vigilância e de segurança imputável ao transportador não significa exigir que ele tenha total controle sobre as ações de terceiros, das quais não possui nenhuma ingerência. Isto é, o transporte não foi a causa do evento danoso, mas sim a sua ocasião, afastando a conexidade entre a prestação de serviço e o assédio sexual suportado pela passageira. Conforme bem ponderado pela ministra, há uma pleiade de soluções que podem talvez não evitar, mas ao menos reduzir a ocorrência desse evento ultrajante, como a disponibilização de mais vagões, maior vigilância por parte da empresa, entre outros. Entretanto, se deve-se perquirir se a adoção de tais medidas evitaria o dano suportado pela hora recorrente, já que, ainda nas palavras da ministra, a violação da liberdade sexual das mulheres em espaços públicos se refere preponderantemente a um problema cultural. Portanto, inegável que os atos ofensivos à dignidade sexual ocorrem em diversos ambientes, não só no transporte público, porém decorrem da vontade deliberada, doentia e repugnante de um grupo de pessoas em total desrespeito às demais, não apresentando relação com a organização ou risco do negócio das empresas de transporte. Além disso, a empresa tomou todas as medidas necessárias que estavam a seu alcance para minimizar os danos praticados por terceiro, por quanto seus agentes de segurança detiveram rapidamente o agente provocador e o levaram à delegacia de polícia. Dessa forma, a responsabilidade pela reparação dos danos pela vítima, à luz da experiência dessa corte, deve ser buscada perante o agente que praticou o ato ultrajante, ou seja, o tarado, né? E não da concessionária de serviços públicos. Beleza? Então, vocês vejam, a decisão dividida, prevaleceu o entendimento que ela respondia, mas houve voto vencido no sentido contrário. Já eu trouxe uma outra decisão, né, de 2021, inclusive, 2020, inclusive, dezembro de 2020, também dividida, mas que já prevaleceu o sentido oposto, né? Prevaleceu que não havia responsabilidade da empresa, tá? Então ele vai dizer, mesmo argumento, fato exclusivo do terceiro estranho ao transporte ao contrato de transporte, fortuito interno. O fornecedor de serviço não será responsabilizado por assédio sexual ou ato libidinoso praticado por usuário contra passageira por se caracterizar fortuito externo, afastando o nexo de causalidade. E aí a questão, pessoal, ela chegou à segunda sessão do STJ, tá? O STJ ele tem 6 turmas. Salvo engano, são 6 turmas. A terceira e a quarta, elas são turmas de direito privado. Tá? Tem a turma de direito público, é a primeira e a segunda. Turma de direito privado, terceira e quarta. E tem as turmas quinta e sexta, que acho que são de direito penal, salvo engano, direito criminal. E olha que interessante, como havia ali muitas decisões variadas, né? A questão chegou à segunda sessão com o objetivo aí de uniformizar o entendimento, tá?
E acabou assim que prevaleceu o entendimento de que não responde, de que é fortuito externo, mas a divisão é gigantesca. Vejam que o ministro relator, que era o Raul Araújo, né, ele entendeu que não havia responsabilidade. Aí a ministra Nancy Andrighi abriu divergência, dizendo que havia sim responsabilidade. E aí, os ministros Antônio Carlos Ferreira, Ricardo Vilas Boas Cueva, o Marco Buzzi e Marco Aurélio Belize entenderam que não havia responsabilidade. Já os ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Moura Ribeiro e a Nancy Andrighi e o Luiz Felipe Salomão entenderam que havia sim responsabilidade, mas por maioria prevaleceu o entendimento de que não. E essa decisão que eu trouxe aqui para vocês, tá? Parece então, portanto, né, apesar da divisão ser muito grande ainda, parece, portanto, que é o que vai prevalecer aí na jurisprudência do STJ, tá bom? Então é isso, pessoal. Com isso, nós encerramos a nossa aula. Eu quero dizer que foi um grande prazer passar o semestre com vocês. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Até a próxima oportunidade. Nos vemos aí. Vocês têm meus contatos. E é isso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!